é o desporto rei, conhecido universalmente, jogado em cada canto do mundo. O futebol é um desporto para o qual é necessária paixão, disciplina e também técnica. Para cada um dos atletas, é muito mais do que apenas um jogo. É um estilo de vida que nasce com eles nas primeiras rondas da infância. E aquele prazer que eu tinha de menino, todos quem jogava bola sabe o que é, o jogar no Alcatrão com balizas, com duas pedras a fazer de baliza, é uma coisa que eu continuo a ter na minha mente. E o jogar com os amigos e escolher o nome de um jogador e ser esse jogador a pelada toda, como era quando tinha 8, 10 anos, em que eu era sempre o fute e só jogava com o pé esquerdo. O meu sonho era ser jogador de futebol, agora não fazia ideia da carreira que ia ter. Tenho orgulho na carreira que tive. O futebol é fértil em sonhos. Nem sempre a estrutura social tem o maior dos pesos. Eu desde menino, quando comecei a jogar nos Pescadores da Costa da Caparica, sempre fui um menino, era um menino reservado, mas dentro do campo eu não tinha vergonha. Sempre fui muito focado, sempre quis lutar por poder fazer uma carreira de jogador de futebol. E também uma das coisas que me ajudou foi a minha família, porque não passei fome, tive algumas dificuldades e como queria poder ter uma vida melhor, tive que me focar no futebol e na escola também. Mudam protagonistas, mas o verdadeiro peso do futebol é universal. Um menino de favela não tem tanto apoio, ele tem duas escolhas: ou ele segue um caminho que não é bom, que leva às drogas, que leva à prisão, a roubos, essas coisas, e ele precisa ter alguém que dê esse apoio para ele não entrar nesse caminho. E no meu caso foi isso. Eu tive muitos amigos que foram presos, muitos já faleceram. Só que eu sempre tive na minha cabeça que queria ser profissional, que queria jogar futebol. E tive apoio até dos traficantes, no caso, das pessoas que não eram para um lado bom. Mas eu tive esse apoio até deles, dizendo que, olha, a gente sabe que você tem um talento, então a gente quer que você siga esse caminho. Se a gente vê você fazendo uma coisa que não é isso, a gente mesmo vai cuidar de você. E eu acredito que os meninos da favela, assim, não só para o futebol, mas precisa de um apoio de alguém. O futebol cria-nos ídolos, estejam eles nos principais campeonatos do mundo ou numa equipa da terra. E por isso, ver os ídolos envelhecer é sempre nostálgico e até difícil para adeptos, clubes e essencialmente para os próprios jogadores. Estou feliz por estrear aqui na equipe do Marítimo e, se Deus quiser, vai surgir mais oportunidade aí. Olha uma coisa, eu sou muito honesto. Eu sei reconhecer a idade que tenho, não preciso ninguém me falar da idade que eu tenho, eu sei das minhas capacidades, só que também eu tenho aqui um compromisso muito grande com o clube, que é a minha honestidade com o clube. E a minha honestidade com o clube era muito fácil para mim, eu com 39 anos, chegar e renovar o Porto, 5, 6 anos. Mas eu não estava a ser correto com o clube, entendes? Porque eu quero ser competitivo. A ambição que ele continua a ter diariamente em ganhar em cada minuto alguma coisa, em aprender alguma coisa, em ganhar alguma coisa, o ambicioso que ele é. E depois, tudo isso só se consegue com uma paixão enorme. Paixão pelo futebol, paixão pela vida, no fundo. Pep, com 40 anos, continua ambicioso, tal como outro companheiro de seleção, Cristiano Ronaldo.
A lenda, nascida na Madeira, viajou agora para as Arábias. Continua a marcar golos, mas vive uma fase diferente da carreira. E vou-te dar só o exemplo de algo que eu pensava que nunca terminava. Diego Armando Maradona. A partir do momento em que Diego Maradona chegou ao fim, muita coisa chegou ao fim para mim, porque o Maradona era o ídolo, penso que da minha geração toda, e eu costumo dizer por brincadeira que quando o Maradona terminou a carreira, que o futebol devia ter acabado e começado com outro nome, porque aquele futebol acabou. O Maradona acabou aquele futebol que eu tanto apaixonei. Cristiano dispensa, nem precisa que alguém lhe diga alguma coisa, porque ele sabe bem, todos nós sabemos o que ele é, o que ele conquistou. O final da carreira, para mim, na minha opinião, para ele ainda está longe, porque a capacidade física dele é impressionante. É impressionante com a idade que tem, a disponibilidade que ele tem, agora num patamar diferente, se calhar muito melhor para ele em termos de mediatismo. Não deixa de ter mediatismo, mas para ele se calhar desfrutar um pouco mais do futebol, daquele futebol sem tanta pressão, porque a carreira dele foi toda com pressão, toda. Pressão de um lado, pressão dos adeptos, pressão dos clubes, tens que fazer, tens que marcar, tens que ser o melhor, e para ele próprio, as metas que ele definiu para ele, foi sempre de pressão, de querer ser melhor. Portanto, o Cristiano é um exemplo fantástico do que é um jogador que quer ser o melhor e que chega lá acima, e agora penso que, como toda a gente, deve sentir também ele algumas capacidades que tinha a perderem-se, penso eu, não todas, porque há muitas que ele nunca vai perder, o golo nunca vai perder. Cristiano! Estava a pedi-las o Damac, e aí está o hat-trick de Cristiano Ronaldo. O golo nunca vai perder, nem que ele esteja um dia de bengala, ele nunca vai perder o golo, porque se lhe derem aquele bocadinho, ou se lhe deixarem saltar um bocadinho, e ele salta pouco, ele de certeza que vai fazer golos de qualquer lado. Pablo Catarino tem 50 anos e continua a jogar. Aqueles 80 minutos, 90 minutos, são para mim uma coisa... 80 porque no Natal são só 80 minutos, porque já pensaram em mim com certeza que já estou com uma certa idade, já não aguento os 90, mas os 80 ainda aguento. E portanto, 7 jogos, 9 golos, penso que ainda estou dentro do limite. E as pessoas sabem que não me podem dar 5 metros, porque se a bola cair naqueles 5 metros é uma desgraça, porque se cair 6 metros já é difícil para mim, porque as pernas já não permitem, mas se cair naquele quadrado de 5 metros onde eu estou, aí é complicado. Andou muitos anos à procura do gol de 300 para cumprir uma promessa que fez à mãe adotiva: futebol, dignidade e amor. É absolutamente indescritível. Foi pena foi ela não estar cá para poder desfrutar também de tudo aquilo que se tem falado, de todas as oportunidades que eu tenho tido de falar da minha vida. Ela teria gostado muito de saber que o filho tem um orgulho imenso dela. Andou por mais de 30 clubes em todos os escalões do futebol português. Agora tem um desejo secreto: quem sabe jogar um dia com o futuro neto. Acabei de saber esta semana, mais uma, se calhar a maior de todas, é que vou ser avô. Aproveito para dizer, para contar ao mundo em primeira mão que vai chegar daqui uns 7 meses. Vai chegar, se calhar, porventura, a maior paixão da minha vida, que será o meu neto. E é complicado porque são várias coisas que vão surgir na vida. Esta é mais uma etapa. Vou ficar oficialmente velho. Sentir uma criatura que me vai chamar avô é uma coisa, não tem explicação. Eu acho que ainda vai jogar com ele. E agora vai ser o próximo objetivo, será isso. Vou ter que aguentar até aos 68, quando ele tiver 18, para poder conseguir jogar com ele, nem que tenha que tomar, sei lá, qualquer coisa. Catarino ainda vive da alegria do golo. O orgasmo futebolístico, para o nosso grande bigotador,
o homem que sabia realmente o que era o golo e que soube exprimir melhor o que era fazer um golo. Portanto, é o que eu sinto, é uma alegria, sei lá, não tem explicação, é uma coisa, é o melhor do futebol. Mesmo, seja onde for, porque eu costumo dizer, as balizas no Natal têm o mesmo tamanho das da Liga dos Campeões, a bola é exatamente não tão boa, mas... Durar tantos anos no futebol implicou sacrifícios. Não aquilo que eu faço, é aquilo que eu fiz no passado que me está a dar hoje aquela margem de ainda conseguir a vida que eu fiz, os sacrifícios que fiz, o que me privei, os tabacos, os álcools, as saídas à noite, tudo isso acho que estou a ter agora o reflexo e o proveito das coisas que não fiz e graças a Deus que não fiz, porque isso me permite estar com 50 anos e ainda me sentir bem fisicamente. E quando eu vejo, e o Varela também, se calhar o Varela vê muito mais do que eu, por causa do escalão, mas quando eu vejo que um jogador está a sair dessa rotina, dessa exigência, eu vou como capitão, e chamo ele a atenção, assim, ó, estás a fazer coisas que não é compatível ao futebol, por isso toma atenção, porque assim, o único prejudicado aqui és tu, e depois somos nós como equipa, percebes? E depois pronto, é ver muito isso. Vocês têm aqui um exemplo. Pepe, que idade é que tens? Vou fazer 40. E está aqui soltinho. Hã? Não está? Está aqui, parece uma máquina. Isto é fruto do trabalho que ele fez, não é agora. Não é agora, é nessa idade aí. Hã? É nessa idade. É nessa idade. Nem todos procuram recordes. Silvestre Varela está no Porto B. Regressou, tem 38 anos e muito para dar às promessas do Porto. Consigo perceber os momentos vividos, por exemplo, num balneário, dentro do campo, seja em tudo o que tenha a ver com o futebol. E sinto-me feliz por conseguir ter esta carreira e que ainda não acabou e o que eu pretendo agora é ajudar os mais jovens. Varela, campeão pelo Futebol Clube do Porto na Liga Portuguesa, vencedor da Liga Europa e marcador de golos vitais na seleção portuguesa, passa esse legado aos jovens dragões. Agora, na equipa B, estou com os jogadores mais jovens, alguns até podia ser pai deles, mas eu vejo isso como algo positivo, algo que eu também possa aprender em lidar com os mais jovens, com bastantes mais jovens. No início, quando eu cheguei, fez-me alguma confusão, porque não estava habituado. Mas rapidamente parecia que era um jovem que também estava ali no meio deles. Ao início eu sentia que tinha um pouco de, não era receio, mas vergonha de falar comigo, mas tudo isso com o tempo foi mudando e eles estão à vontade comigo, eu à vontade com eles. Cerca de 20 anos de carreira profissional dá emoção, prémios, conquistas, mas não deve alterar a essência. Não, reservado ainda sou. Sou um pouco tímido, mas nós vamos aprendendo a lidar com as pessoas, conhecer pessoas e tudo isso a ouvir bastante. Penso que nós devemos ouvir mais do que falar nos momentos exatos e falar as coisas certas. E ao longo destes anos de carreira de futebol, eu tentei sempre aprender, como ainda hoje eu tento aprender com o Mr. Folha, com todo o staff, porque ninguém sabe tudo e se nós quisermos melhorar, temos que também ouvir as outras pessoas.
Temos visto que os jogadores conseguem durar até cada vez mais tarde, mas Nuno Coelho, ainda com muito futebol para dar, teve uma lesão que o fez retirar-se. A maneira como eu acabei a minha carreira deixou-me realmente muito triste. Acho que foi sem dúvida a pior maneira de que eu podia acabar forçadamente por causa de uma lesão, praticamente a primeira lesão que eu tive na minha carreira, porque sempre fui um jogador que jogou muitos jogos ao longo de todos os clubes, e à primeira contrariedade ser obrigado a abandonar, não conseguir recuperar. Isso é uma tristeza muito grande que eu tenho e uma grande desilusão que eu tenho. Por outro lado, e aquilo que às vezes me faz um pouco esquecer isso também, foi a carreira longa que eu tive, porque ao fim e ao cabo eu comecei muito cedo. Apesar da relva estar mais afastada, germinam outras oportunidades. Passei anos e anos sem poder ir às festas da escola, sem poder estar em alguns aniversários, e neste momento posso felizmente levar todos os dias os meus filhos à escola. Posso todos os dias ir buscá-los à escola, ganhei qualidade de vida nesse sentido de estar muito mais tempo com a família. Essencialmente acho que isso foi aquilo que eu ganhei mais. E depois ganhei a possibilidade de jogar um futebol de vez em quando, que antes não, só tinha possibilidade mesmo nas férias, mas neste momento considero-me um privilegiado pela vida que eu tenho. O final da carreira e a gestão financeira são assuntos que deveriam ser melhor abordados. Isso é algo que está mais mal trabalhado no futebol. Cada vez mais eu vejo o futebol profissionalizado, com PTs, com nutricionistas, e claramente uma das áreas que está mais mal trabalhadas no futebol é a área financeira. Vejo muitos colegas meus que, quando atingem os 34, 35 anos, não têm um escape. Ou seja, praticamente o escape de todos deles é continuar no futebol, ligado a treinador, mas não dá para toda a gente ser treinador, não é? E eu acho que nós, com o dinheiro que nós vamos ganhando ao longo da nossa carreira, se houvesse um melhor aconselhamento, seria mais fácil estar preparado para quando deixar de jogar, pelo menos já tenho um pequeno negócio a que me agarrar e a que continuar a fazer crescer. Nuno Coelho procurou perceber o negócio imobiliário há alguns anos e acredita que são precisas ideias e confiança. Fui eu que tomei a iniciativa de aos 28 anos começar a brincar aqui um bocadinho com alguma coisa fora do futebol, e eu comecei aos 28 anos porquê? Porque eu comecei aos 28 e eu sabia que se esse pequeno investimento que eu fizesse corresse mal, eu ainda tinha mais 5, 6 anos para jogar futebol e para poder recuperar. E eu acho que o grande erro da maior parte dos jogadores é que aos 35, 36 acabam, não têm nada e depois investem o pequeno que têm num negócio quase à força para continuarem a ter aquela rentabilidade mensal. Eu acho que um empresário pode ser uma forte ajuda, o sindicato de jogadores também, mas aquele que tem de querer mais é o jogador. A carreira do capitão Nuno Coelho foi forte e coesa. O ano passado, quando tive a lesão, eu fiz tudo o que podia para acabar a época em Chaves e conseguir o objetivo que era subir divisão. Fiz um esforço muito grande para acabar a época, juntamente com o clube, juntamente com o treinador também, com o Vítor Campelos, que me ajudaram muito a que eu conseguisse, dentro das minhas limitações, acabar a época e conseguir ajudar no que podia. E depois acabei por fazer a cirurgia no verão para tentar recuperar. Tive 3 meses praticamente só a tentar recuperar e não consegui, ou seja, eu acabei por estou em paz com essa situação porque eu sei que tentei fazer tudo, todos os possíveis para voltar e simplesmente não consegui, ou seja, e a vida tem de seguir. A amizade une jogadores de futebol e Nuno Coelho é amigo de Diogo Valente, que aos 38 anos brilha no Salgueiros. É esta paixão que alimenta ainda este bichinho, porque eu estou aqui no Salgueiros, mas eu vivo em Aveiro, faço todos os dias a viagem de comboio com mais uns colegas que também vivem em Aveiro. Fazemos ainda um trajeto ainda de 1 hora e tal. Sabemos que esta realidade
do Campeonato de Portugal não são, a nível financeiro, não é como já tive em outros no passado, por isso tenho que ter mesmo uma grande paixão por isto, para continuar a jogar e a ter esta vontade de treinar que tenho, que se calhar não tinha quando era mais novo, mas cada vez mais valorizo mais o treino, adoro treinar, adoro levantar cedo. Os jogadores sentem falta do balneário, da camaradagem, dos laços que se criam numa equipa de futebol. Eu sei que vou sentir muita falta e não quero pensar nisso porque quero deixar para o momento em que terminar, deixar essa saudade. No Salgueiros encontrou a casa indicada. E sinto mesmo que há um carinho e há um recordar do passado deste clube que as pessoas não esquecem, e isso faz-me também ainda dar mais a cada dia, dar mais por este clube e tentar passar aos meus colegas, os mais novos. Aos 38 anos, Diogo não faz parte da geração telemóvel. Esse espírito só se forma conhecendo cada colega, a intimidade dos nossos colegas, porque depois vamos ajudar a tentar ultrapassar uns momentos menos bons que esse colega possa ter. Hoje em dia com os telemóveis é diferente, já não conhecemos tanto do colega, mas temos que nos adaptar e tentamos de outras formas, lá está, fortalecer esse espírito de outras maneiras. No Lobão, encontramos Everton, o melhor marcador de sempre do Heracles dos Países Baixos. Me consagrei um maior artilheiro do clube na história da Eredivisie, né, da primeira divisão do campeonato holandês. Isso para mim é muito importante. Tive passagem pela Al Nassr, pela China, pelo Xangai. No Brasil joguei para grandes clubes. A experiência de jogar no Al Nassr, né, o clube que o nosso Cristiano Ronaldo está agora, foi muito bom para mim, porque cultura diferente, né? E a gente aprende muito. Das Arábias trouxe experiência e fome de golos que continua a alimentar. Vê muito pessoas falando da idade, falam muito da idade porque acham que já não dá mais. E eu passei por isso muitas vezes, porque teve clubes que foram me assistir até, clubes de primeira liga, segunda liga que foram me assistir, e quando viam minha idade voltavam atrás e não me contratavam no caso. Mas eu vejo que isso já tem mudado um pouco mais. Só que às vezes o número da idade conta mais do que o número de golos marcados. Para essa época mesmo eu não tinha clube até setembro, agosto, por aí, final de agosto. E de repente apareceu, de repente não, né? O Lobão já tinha interesse, só que não tinham conversado com eles ainda, já tinham conversado com outros clubes. E o Lobão apareceu, me fez a proposta, eu aceitei. E quando o campeonato começou, que os gols começaram a sair, e aí as coisas mudam, né? Os clubes voltam a aparecer, já querem que eu saia do Lobão, tá? Já sabe, né, Caio? Fala pra ele, Caio, o DVD não tá tão elegante. Antigamente eu dizia que se eu não sei o que será de mim se eu parar de jogar. Mas agora com um pouco mais de experiência, já tenho mais uma vivência, já sei mais que o momento está chegando, já está mais próximo. Muito pela idade, até porque fisicamente eu me sinto muito bem. Mas acredito que talvez mais um ano ou dois eu comece a pensar mais em parar e seguir meus filhos, né? Que agora que eles também jogam. Mas a paixão, eu acho que essa não sai do peito. A decisão de continuar tem em si um legado e uma história. É a vida do futebol. Acho que sim, vamos ver. Agora é ano a ano, no final de cada ano faço uma avaliação de como me sinto a nível físico, a nível mental, se ainda me sinto motivado, e lá está. Se a paixão continua presente. Mas como é óbvio, é algo que eu gostaria de continuar ligado.
já tenho um nível 2 de treinador também, por isso é algo que eu estou à espera, a ver se aparece o convite ou o projeto certo. Estou feliz pela carreira que tenho vindo a fazer e agora quero é desfrutar até ao final. Eu vou analisando agora ano a ano, vou vendo como é que as coisas correm, como é que eu me sinto fisicamente, psicologicamente, se estou capaz de ajudar a equipa e em função disso eu tomo uma decisão. Não fazia parte dos meus planos ser rico ou fazer muito dinheiro a jogar futebol, fazia parte dos meus planos ser feliz a jogar futebol. E consegui. E se muito poucos não conseguem fazer isso, eu tenho pena, porque eles não sabem o que é que perdem. E o prazer que tenho hoje de jogar no Inatel é o mesmo prazer que tinha quando entrava aqui na primeira divisão. Teve a pandemia e eu não pude jogar, a gente ficou um tempo sem jogar. E minha esposa falava para mim, já, você vai ficar maluco, você precisa voltar a jogar, porque você só fala disso. Eu diria que deixar a carreira é como, sei lá, é como deixar de ter prazer, portanto é quase a mesma coisa. Portanto, é ter disfunção erétil, por exemplo, é quase a mesma coisa. Ser jogador é a coisa melhor do mundo.